Bom, então vamos lá, vamos começar. Ministro, muito obrigado, grande prazer tê-lo aqui. A Arco tem uma história longa com o ministro quando ele era banqueiro. Aliás, foi o Banco Pactual, o primeiro cliente da Arco Advice de análise política foi o Pactual, pelas mãos aqui do nosso querido ministro Paulo Guedes. Era a época do impeachment do Collor. Aí vale fazer uma história, porque todo mundo estava muito nervoso. Imagine o primeiro presidente eleito, e aí tinha medo de que ia haver um golpe militar, que ia haver uma confusão. E aí nós, na Arco, nos posicionamos que não ia haver golpe militar, que o Itamar Franco ia assumir, e que, melhor, que o processo de reformas iniciados pelo Collor ia prosseguir com mais força com o Itamar. Aí, naquele momento, o ministro Paulo Guedes diz assim: por que você não faz uma matriz comparando ímpeto reformista e capacidade reformista? Aí eu fiz uma pequena matriz e mostrei para ele, e aí ele viu, é isso mesmo, quer dizer, a capacidade de reformas do Itamar Franco era maior do que a do Collor. E o ímpeto reformista do Collor era maior do que o do Itamar. Mas o resultado final seria o avanço, ainda que modesto, mas um avanço. E o primeiro grande avanço foi a privatização da Uzi Minas, que abriu todo um leque de reformas, a aprovação de lei de patentes, que permitiu patentes de medicamentos no Brasil, a reforma da lei dos portos, que abriu os terminais portuários, sob o comando e liderança do Roberto Freire, que tinha saído do ex-Partido Comunista Brasileiro, que era o líder do governo Itamar na época. Então, essa é a história da Arco, que tem a ver com o ministro. Então, eu fico muito orgulhoso de estar aqui, nesse momento histórico aqui do TC, com o terminal, e de fazer parte também dessa história, e dizer que, para os próximos 40 anos também, a Arco Advice vai estar sempre dando a melhor informação, sem lacração, com objetivo, para quem investe, para quem decide, que essa é a nossa missão. Pedro, você abre aí as perguntas para o ministro, acho que, ou se o ministro quiser fazer uma introdução, uma palavra inicial, também fique à vontade. Eu acho que seria até bom que o senhor abrisse com as suas palavras. Tá, obrigado, amigos, bom dia. É um prazer estar aqui pelas razões já expostas, né? De um lado, o TC com essa liderança inovadora e, além de serem simpáticos, né, a nós, né, porque parece que fizeram uma estátua aí. Eu recebo tanta pedra. Nos proibiram de trazer a estátua. Eu recebo tanta pedrada que, juntando as pedras e fazendo uma estátua também, pelo menos equilibra, né? Tem a turma que joga pedra e tem a turma que faz a estátua. Isso me ajuda um pouco a saber que tem gente que aprecia o nosso trabalho. Por outro lado, o Murilo é um amigo também de 4 décadas, e nós, naquela época, sentimos a necessidade de análise política no Brasil, uma dimensão sempre decisiva, e o Murilo era mais jovem, mas foi ficando mais sábio ao longo do tempo, então deve estar acertando mais do que já acertava naquela época, né? Então, é bom estar entre amigos. Eu queria começar fazendo uma observação importante, que é como é crítico o momento atual do ponto de vista da reconfiguração das cadeias produtivas globais. Eu queria começar com essa observação, porque ela tem um papel decisivo no futuro do Brasil. Quando veio o Covid, já houve uma ruptura nessas cadeias produtivas. Quer dizer, é como se a gente tivesse... o Brasil estava fora dessas cadeias produtivas, o Brasil não conseguiu se integrar ao longo dos últimos 30, 40 anos de globalização. Houve um progresso enorme. 3,7 bilhões de eurasianos saíram da miséria. Nunca tanta gente saiu da miséria tão rapidamente. Porque o que aconteceu é que as viúvas do socialismo mergulharam no capitalismo global. Então, o leste europeu, Polônia, República, que era antigamente a República Tchecoslováquia, virou a República Tcheca, a Eslováquia, Hungria, de um lado, Rússia, do outro lado, China, quer dizer,
todos os países que acreditavam em planejamento central, em socialismo. Vocês estão vendo agora o socialismo bolivariano do século XXI, fazendo vítimas agora 100 anos depois da falência das economias de comando central. Esse fantasma ainda assombra a América Latina, né? Primeiro mergulhou na estrada da miséria, no caminho da miséria, a Venezuela. A Argentina está logo atrás. E o Brasil está indo para o caminho da prosperidade. É tudo uma questão de atitude, de mudança de mentalidade, e na outra direção. Então, quando a China mergulha no capitalismo global, quando a Rússia mergulha no capitalismo global, a ponto de hoje a Europa depender 40% do gás que vem da Rússia, quer dizer, então essas integrações de cadeia foram acontecendo ao longo das últimas 3, 4 décadas. Muita gente usou isso para tirar os povos da miséria. E o Brasil, ao contrário, o Brasil continuou afundando. Era o país que mais recebia imigrantes do mundo, porque tinha uma dinâmica. O Brasil, durante 3 ou 4 décadas lá atrás, o Brasil foi a economia mais dinâmica do mundo, cresceu 7,4% ao ano, 2, 3, 4 décadas seguidas. Então, se tornou a maior colônia de imigrantes japoneses fora do Japão. A segunda maior colônia de imigrantes italianos fora da Itália. A terceira maior colônia de imigrantes alemães fora da Alemanha. Mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Quer dizer, então, o Brasil trouxe gente do mundo inteiro para se incorporar a uma dinâmica de crescimento que nós tínhamos. E nós fomos perdendo essa dinâmica de crescimento. Quando, no final do governo militar, nos últimos 2 governos, a taxa de crescimento já tinha baixado de 7,4 para 5, 5,5. Depois começamos a redemocratização, baixamos para 2,5. E na última década crescemos 0. Isso é um trabalho feito ao longo de 3 ou 4 décadas. Um trabalho no sentido de improdutivo, ineficiente, incapacidade técnica. E nós provamos os sintomas dessa insensatez quando provamos 2 episódios de hiperinflação, juros de 2 dígitos por 30, 40 anos, como se fosse algo normal. Você ter juros de 10, 15, 17, 20, 70% ao ano. A minha geração assistiu. Então, os impostos subindo todo esse tempo, o mundo inteiro reduzindo os impostos. O corporate tax, o imposto sobre empresas, veio de 44, 45 para 35 na época do Reagan e da Thatcher, que era uma revolução baixar para 35, e hoje é 23,5. Então, há 40 anos que todo mundo entendeu que as empresas é que criam emprego, inovações, aumento de produtividade, acumulação de capital, aumento de salários, e o Brasil está achando mais as empresas o tempo inteiro. Aumentando impostos, aumentando juros, endividamento em bola de neve. Nós simplesmente trocamos a forma de financiamento. O financiamento era inflacionário, nós paramos, aprendemos a trabalhar com moeda, mas continuamos nos endividando. Os gastos públicos cresceram de 20% do PIB até 45% no pico, que foi o governo Dilma. Então, é uma longa história de intervencionismo estatal. O governo gasta muito e gasta mal. Nós entramos justamente para mudar, para ir na outra direção. Tudo que nós estamos fazendo é simples, porque as pessoas falam, não tem programa, não tem... Claro que tem programa, todo mundo sabe qual é o programa. Todo mundo sabe. Se perguntar assim, eles querem privatizar ou são estatistas? Eles querem abrir a economia ou querem a economia fechada? Eles querem aumentar ou reduzir os impostos? É claro que nós temos programa, o programa mais claro do mundo. É o caminho da prosperidade. É o caminho que reconstruiu a Alemanha no pós-guerra, com Ludwig Erhard. É o caminho que reconstruiu o Japão no pós-guerra, com os liberais. É o caminho que reconstruiu o Chile. É o caminho que os americanos seguiram, que os ingleses seguiram. É o caminho da prosperidade. Evidentemente, com adaptações contemporâneas e, ao mesmo tempo, específicas ao fato de estarmos no Brasil, mas é um caminho conhecido. É o caminho da democracia liberal, é a abertura política, que nós fizemos com muito sucesso, e a abertura econômica, que nós não completamos a transição. A abertura econômica não é só no sentido de abrir a economia e integrar as cadeias globais, é mais amplo, é também de setor privado. Trocar o eixo, por exemplo, de investimentos públicos, que eram o grande motor, a economia brasileira era state-driven, quer dizer, dirigida por planejamento central. Nós já passamos por um planejamento descentralizado, quer dizer, em vez de ter um ministro do planejamento que diga que vai planejar o futuro do Brasil, ou é um ignorante,
ou é um farsante. Nós já tivemos dois nesse tipo de lugar. Porque o sujeito que diz que entende de infraestrutura, ao mesmo tempo ele entende de agricultura, como é que vai ser o futuro da agricultura, ao mesmo tempo ele entende do futuro da reindustrialização brasileira, ao mesmo tempo ele é um farsante, ou é um ignorante. Então, essa ideia de comando central já faliu. Na verdade, hoje nós temos todo um planejamento para a área de infraestrutura que foi feito por um ministro. Todo um planejamento de Minas e Energia foi feito por outro ministro. Todo o planejamento do futuro de fertilizantes, agricultura, foi feito por outro ministro. E o que a economia faz, na verdade, é a integração disso. Porque a economia não é um fim em si, ela é transversal. Ela tem que criar um bom ambiente de negócio, e aí você tem essa transformação, que nós seguimos com a transformação incompleta, mas nós sabemos o rumo. Por isso que nós não perdemos rumo, nem durante a Covid. Nós continuamos fazendo as reformas, mantivemos a estrutura, o eixo central, e nós estamos começando a colher os resultados. Então, um ano que todo mundo dizia que vai ter uma recessão enorme, que o PIB ia cair, porque os juros iam subir e tal, esse é o componente cíclico, é a desaceleração cíclica. Mas tem um componente estrutural, orgânico, de investimento sustentável. E só para dar um exemplo das magnitudes, quer dizer, você pega um ministro extraordinário, o Tarcísio, excelente, tem a visão completa, fez toda a carreira. Esteve aqui e falou que o Brasil ia crescer em janeiro. Pois é. Fez toda a carreira dentro do setor público, ascendeu por competência e mérito, chega, é um ministro. Melhor capacidade de execução, quer dizer, ele tem, a gente pega o orçamento lá, ele tem o planejamento dele, 98% de execução, 97%. 96% de execução, quer dizer, ano após ano, ele está lá em cima das metas dele, tudo certinho. Ele tem capacidade de investir 8 bi, 9 bi. Se ajudar muito, apertar muito outras áreas, eu consigo desviar para ele 10, 11 bilhões por ano. Só uma empresa, a SEDAI, quando nós fizemos o marco do saneamento, só a SEDAI mobilizou, num fim de semana aqui em São Paulo, 50 bilhões. É 6 vezes e meio o orçamento de um ministro. Ela comprometeu, ela pagou 20 bilhões de outorga pelo direito de investir 30 bilhões em saneamento no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso é uma empresa. Então, nós já temos um pipeline de 830 bilhões. Quer dizer, empresas privadas nos pagaram 150 bilhões de outorga pelo direito de investir 830 bilhões nos próximos 10 anos. Isso dá 80 bilhões por ano, em média, 10 vezes o orçamento de um ministro que quer fazer infraestrutura diante do esgotamento do modelo antigo. O modelo antigo se esgotou. O modelo antigo se esgotou. Os militares fizeram a grande infraestrutura brasileira, Eletrobras, Telebrás, Siderbras, Portobras, Nuclebras, eles alavancaram tudo isso, cresceram, mas o modelo faliu lá na frente. O modelo faliu lá na frente. Excesso de endividamento externo, substituição de importações mal conduzida, campeões nacionais. Na época, eu me lembro, o BNDES dava dinheiro para Vilares, Bardella. Cadê esses grandes grupos industriais que foram financiados naquela época? Sumiram. Sumiram. Então, essa estratégia toda de campeões nacionais, de subsídios, isso já foi tentado, já foi feito à exaustão. Quando entraram os civis, corretamente, foram para o resgate das legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. O povo precisa de educação, de saúde. Então, mérito. Se a direita tinha governado durante o regime militar, a esquerda, hegemonicamente, dominou o período da redemocratização. E, meritoriamente, colocou os mais frágeis dentro dos orçamentos públicos. Agora, esqueceram de fazer a reforma do Estado. Então, resultado, como continuaram os privilégios, os subsídios, os campeões nacionais, o que aconteceu do outro lado, quando você colocou os mais frágeis para dentro do orçamento? Fomos para a hiperinflação. Foi o mesmo caminho da Rússia. Brasil e Rússia fizeram igualzinho. Fizeram a Glasnost, que era a abertura política, mas não fizeram a abertura econômica, que era a perestroika. Abertura nesse sentido amplo, de mudança de eixo, não é só abrir a economia, trocar o eixo, sair de Estado para as empresas privadas, fazer a reforma dos marcos regulatórios, autorizações, concessões, privatizações, quer dizer, acelerar as mudanças, o ritmo de reforma. Como nós não fizemos isso e colocamos os mais frágeis nos orçamentos públicos, nós fomos para uma hiperinflação, depois duas. Nós tivemos o primeiro episódio em 89. Fomos para 2.000%, 2.300%, 2.400%. Depois tivemos em 94, 5 anos depois, um pouco antes do Plano Real. Na verdade, foi 4.000% ou 5.000% em 89 e 2.000, 2.500%
um pouco antes do Plano Real, em 94. Então, tivemos 2 hiperinflações, depois tivemos endividamento em bola de neve, juros de 2 dígitos aí por 30 anos, como se fosse algo normal. A produtividade do capital físico não é de 2 dígitos. Tirando os setores mais dinâmicos, inovação tecnológica, coisa assim, os setores mais tradicionais têm produtividade de 1 dígito, 8% ao ano, 9% ao ano, é ótimo de retorno. E nós com juros de 70%, de 50%, eu sei porque eu estava do outro lado. Eu era um banqueiro à época, tomando dinheiro a 2% lá fora, emprestando para um governo bêbado aqui dentro a 70% ao ano. Quer dizer, não, é um absurdo, isso dá sentimento de culpa. Tanto que logo depois eu vendi o banco e fui fazer investimento em educação, saúde, aquele sentimento que, nós, na época, estávamos protegendo os recursos dos brasileiros, de um processo de hiperinflação. Mas era uma estratégia de sobrevivência. E aí a geração mais nova do banco pegou e penetrou mais fundo, começou a realmente fazer a transição em direção aos clientes, em direção aos empréstimos, etc. Mas é um período muito traumático, foi um período muito traumático. Então, quando nós entramos, vimos que tinha esse excesso de gastos e fomos atacar as fontes de gastos. No primeiro ano, nós fizemos a reforma mais importante. Era o primeiro e maior gasto, era a Previdência. Eram 700 bilhões por ano e crescendo 30 ou 40 bilhões todo ano. Então, reforma da Previdência. Na época, o presidente da Câmara, não, você não quer fazer o Banco Central independente? Não, não é a hora. Nós estamos na beira fazendo piquenique na boca do vulcão. Não adianta me oferecer um picolé agora. Eu quero fazer a reforma Previdência. O picolé a gente vê depois. Que foi exatamente na hora que a inflação começou a subir. Chegou o Covid, a inflação começou... Nós tivemos que desenhar os programas assistenciais, 68 milhões de brasileiros com auxílio emergencial, 11 milhões de empregos preservados com o benefício emergencial, porque nos primeiros 60 dias, nós perdemos 1.100.000 empregos formais. Quer dizer, as empresas começaram a demitir fortemente. Então, a crise bateu em março, abril e maio, e junho ainda, 90 dias, nós perdemos 1.100.000 empregos. Aí nós desenhamos rapidamente esse programa. Em vez de você demitir, liga para nós. Dá meio expediente. Isso aconteceu. Eu fui, depois de 3 anos de trabalho, fui passar 4 dias de férias, minhas primeiras férias oficiais. Fui passar 4 dias de férias numa praia no Ceará. Quando cheguei ao hotel, vieram o jardineiro e um outro atendente e disseram, nós queremos muito agradecer ao governo. O que houve? Esse hotel foi inaugurado, 3 meses depois, 4 meses depois, todo mundo chegou o Covid, todo mundo foi demitido. E aí, 60 dias depois, o dono chamou todo mundo de novo, readmitiu e disse que tinha um programa que o governo criou, que nós podíamos trabalhar meio expediente, então, em vez de pagar o salário mínimo, que era 1.100, nós vamos pagar 550, mas o governo paga os outros 550. E você mantém o emprego. Então, os jovens lá continuaram trabalhando, ligando a televisão para evitar a marisia, abrindo e fechando geladeira para evitar estragar o ar-condicionado, a mesma coisa. Quer dizer, então, eles ficaram em meio expediente, o governo pagando a outra metade. E, quando a doença desceu, recontrataram todo mundo. Não é que recontrataram, o programa expirou, eles passaram a pagar as despesas todas novamente. E estão agora cheios. Eu só consegui porque, na última hora, houve cancelamento. Alguém pegou Covid, uma coisa assim, não pôde ir. Aí ligaram para mim e ofereceram, porque eu tinha pedido uma reserva, e eu consegui ir. Então, nós vimos que o Brasil preservou vidas, foi o país que mais vacinou, percentualmente, da população. Estamos na frente dos Estados Unidos. Todo mundo que falou mal do Brasil, nós estamos na frente de todo mundo, na vacinação. Tivemos um retorno seguro ao trabalho, com todo mundo vacinado. Preservamos 11 milhões de empregos. Criamos 12 milhões e 700 mil empregos desde o fundo do poço. 12 milhões e 700 mil empregos. Isso não é brincadeira, não. São números grandes em qualquer lugar do mundo. E a taxa de desemprego, que era 12% quando chegamos aqui, tinha ido a 14, 14,5%, já voltou para 12%, já voltou para 11%, já voltou para 10,8%. Nós estamos com o desemprego mais baixo desde 2015, 2016. Os gastos do governo é a mesma coisa. Os gastos estavam em 19% do PIB, foram para 26,5% com a doença, já voltaram para 18,5%. Nós estamos abaixo, 18,7%, fechou o ano passado, estamos abaixo de quando estávamos antes da doença chegar. E aí diziam todos, não, todos que eu digo são os economistas
e mais os analistas, não é, que estão no esporte predileto de atacar o governo há muito tempo. A dívida PIB vai para 100% do PIB, populismo fiscal, o ministro não tem plano. Bom, a dívida PIB era 76,5% quando a gente chegou. As previsões é de que a gente ia a 100% do PIB. Nós fomos a 89%, quase 90%. Nós estamos a 78,5%. Nós saímos de 76,5% para 78,5%. Nenhum país conseguiu fazer isso. Os dois únicos... E zeramos o déficit. O Brasil fez em 15 meses o que esses críticos nossos levaram 15 anos para fazer. Pegar um déficit de 10,5% do PIB e levar para zero, para um pequeno superávit, eles levaram 15 anos. Nós levamos 15 meses. Em 15 meses nós levamos. Só 2 países no mundo conseguiram fazer isso. O Brasil e uma cidade-estado, Singapura. Né? Depois de Atenas, foi uma grande cidade-estado que surgiu aí, é o grande eixo entre o Oriente, a Ásia e o Ocidente. São extraordinários, são eficientes. Era uma ilha pobre, com esgoto a céu aberto, uma pobreza generalizada, parecia uma grande favela. Em uma geração e meia, eles viraram o terceiro maior recebedor de investimentos do mundo. Claro, eles são um eixo, né? Ele não investe lá, mas os países toda a Ásia colocam dinheiro lá, o excesso de poupança lá, e eles, então, redistribuem mundo afora. Então, eu queria deixar claro, como primeiro ponto, o seguinte: o Brasil tem um plano, estava seguindo esse plano, em todas as dimensões. Se você pegar a trajetória da economia, em todas as dimensões nós avançamos, todas elas. Pela primeira vez em 40 anos, nós baixamos 35% do IPI. Ninguém nunca... O IPI é o Imposto de Produto Industrializado. O IPI desindustrializou o Brasil. O Brasil tem matéria-prima de toda espécie, quer dizer, tem a soja, mas às vezes traz de fora o óleo de soja. Tem o minério de ferro, mas às vezes tem que trazer de fora o aço. Porque a indústria não conseguiu vencer o desafio do estatismo. O estatismo destruiu a indústria brasileira. Então, assim, descobrimos 38 milhões de brasileiros invisíveis, fora do mercado de trabalho. O que é isso? Encargos sociais e trabalhistas, impostos. Descobrimos uma indústria que era 25% do PIB e agora é 12%, 11% do PIB. O que foi isso? Impostos, o IPI. Então, pela primeira vez em 40 anos, nós baixamos o IPI. Ninguém fez isso antes. Nós estamos transformando o excesso de arrecadação em redução de impostos. Como nós sempre dissemos, nós não vamos aumentar os impostos. Se houver uma arrecadação maior, porque nós travamos os gastos. Está todo mundo falando assim, não, a inflação é que aumentou a arrecadação deles, por isso que deu certo. Esquece. Se isso desse certo, a Dilma tinha zerado o déficit dela, porque ela também jogou a inflação para cima. E melhor ainda, quando teve a hiperinflação, teria uma hiperarrecadação. Tinha zerado tudo também. Não é. Quando tem inflação mais alta, tem receita mais alta e tem despesa mais alta. Agora, se você tiver a coragem de travar a despesa, aí sim. Então, o que ajudou foi travar a despesa. Aí a inflação aumenta a arrecadação, o crescimento da economia também aumenta a arrecadação. Como a despesa ficou travada, você zera o déficit. Agora, nós fizemos mais do que isso. Porque como nós mandamos recursos para estados e municípios, dentro do princípio mais Brasil, menos Brasília, nós impusemos um alto sacrifício ao nosso próprio governo central e descentralizamos. Porque os brasileiros vivem nos estados onde nos criticam. Todo mundo ataca o governo Bolsonaro. Agora, você acha que, de repente, 26 estados ficaram no azul, 5 mil municípios ficaram no azul? Foram eles que fizeram isso? Por que eles não fizeram antes? Por que eles não zeraram o déficit antes? Porque nós travamos as despesas deles quando pedimos a suspensão de aumentos salariais por 2 anos. Justamente porque não pode, no meio de um combate à pandemia, você está em home office, garantia de emprego e pedindo aumento de salário durante um combate. Então, nós somos a geração que pagou pela guerra. Por isso que a dívida PIB foi de 76 para 78 só, 2% do PIB. Porque nós somos uma geração que pagou pela guerra. Pagamos pela guerra porque não perdemos nunca a bússola. Seguimos nosso programa, mesmo no meio da crise. Mais recursos para estados e municípios, vão ajudar eles a vencerem. Mantém o fundo de participação de estados e municípios, 16 bilhões. Manda 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social. Manda mais 10 bilhões fundo a fundo, transferência fundo a fundo para a saúde.
baixa todas as tarifas de importações para 1.500 produtos médicos hospitalares, recupera 4 empresas só que sabiam fazer ventiladores pulmonares, que o Brasil precisava. Naquele momento não havia vacina, não havia nada disso. Tudo isso a economia fez. Nós fomos as indústrias, nós fizemos uma economia de guerra, mas sempre dentro do nosso princípio. Sempre do nosso princípio. Está aqui o dinheiro para o Estado e município, mas não pode virar uma farra eleitoral, que era 2020, tinha eleições, não pode virar uma farra eleitoral, inchaço de máquina, nada disso. Então, nós fizemos tudo que tinha que ser feito, e, de repente, você tem 26 estados no azul, 5 mil municípios no azul, pela primeira vez um superávit primário, desde 2014 isso não acontecia no Brasil, e nós estamos indo lá fora e mostrando esses resultados. Então, há um enorme respeito lá fora pelo Brasil, ao contrário do que é passado aqui dentro, como se tivesse uma confusão. Então, há um enorme respeito pelo que nós fizemos. E aí, para dar o fecho inicial, e aí começamos o debate e as perguntas, só para dar o fecho do momento, quão especial é esse momento, o que aconteceu? Quando veio o Covid, antes do Covid já havia justamente esse descredenciamento do Brasil lá fora. Eu me senti, indo lá fora, eu tinha que falar que eu acreditava na democracia brasileira. Porque os perdedores, os que perderam a eleição, ficaram 30 anos no poder. A social-democracia ficou 30 anos no poder. Primeiro foram os militares, 20 anos no poder. Então, é justo, quando tem a redemocratização, que eles dominem a política, é natural. Eles apontaram justamente a falta de investimentos na área social, na área de saúde, na área de educação, e ganharam as eleições seguidamente. Agora, nós somos uma democracia resiliente. Se a moça que era terrorista jogava bomba nos outros, assaltava banco, pode ser presidente, porque foi uma anistia. É claro que um capitão que fazia continência, não jogou bomba em ninguém, pode ser presidente também. Então, eu saí do Brasil convencido da resiliência da democracia brasileira, acreditando nas instituições, acreditando no Congresso. O Congresso vai ser reformista, porque está acontecendo um fenômeno político interessante também. O Bolsonaro ganhou sozinho as eleições de 2018. Não tinha nenhum esquema partidário, dinheiro, nada. Eu vi, eu estava lá. Ele ganhou sozinho, foi uma ruptura. Foi justamente um chega a um ciclo de políticas que teve suas virtudes, colocou os frágeis nos orçamentos públicos, etc., mas causou 2 hiperinflações, uma moratória externa, juros de 2 dígitos, estagnação econômica, 40 milhões de invisíveis fora do mercado de trabalho, impostos excessivos, uma economia fechada, que ficou fora do ciclo de globalização, que tirou da miséria 3 bilhões de pessoas. Nós perdemos tudo isso. Perdemos nossa dinâmica de crescimento. Essa historinha de que o Bolsonaro chegou e quebrou o Brasil, esquece. Todo mundo estava aqui, todo mundo viveu, todo mundo viu o Brasil crescer 7, passou a crescer 5, passou a crescer 2 na década perdida, depois passou a crescer 0. E depois se autoimpôs uma recessão que destruiu 3 milhões de empregos em 2015, 2016. Não foi Covid, não foi ninguém que veio de fora que destruiu. Foram os brasileiros que destruíram o Brasil. Então, quando chega uma ruptura com isso, é natural que quem ficou 30 anos no poder reclame. Agora, reclame dentro das regras democráticas. Não é chegar lá fora e falar a democracia brasileira está em risco, tem um golpe, tem um golpe. Que golpe? Cadê o golpe? Qual o golpe que aconteceu? Quem deu o golpe em quem? Então, eu cheguei lá fora e dei esse recado. Acredito nas instituições brasileiras. Acredito na democracia brasileira. E nós vamos surpreender o mundo. E surpreendemos no primeiro ano. Fizemos uma reforma, 1 milhão de pessoas nas ruas aqui em São Paulo, pedindo reformas, e 1 milhão de pessoas nas ruas em Paris contra a reforma. Quem é que é a população mais madura? Onde é que a opinião pública está mais preparada para se sacrificar pelo país? Então, eu fui a Davos e disse isso, olha, nós vamos surpreender vocês, nós somos uma democracia resiliente. Ah, mas estão dizendo que a democracia brasileira está em risco. Claro, a esquerda ficou 30 anos no poder. Eles estão dizendo que está em risco, quem está em risco são eles, porque perderam a eleição. Não a democracia brasileira, não está em risco. Ao contrário, ela é agora mais robusta, mais ampla ainda, porque já tinha passado, a esquerda já tinha feito 360. O PMDB do doutor Ulisses Guimarães, da Direta Já, ok. Aí depois, eles mesmos, o PSDB acusando o PMDB. O Orestes Quercia, o Newton Cardoso, o PMDB não é mais aquele, estão roubando, nós é que vamos consertar tudo. Aí vem o PSDB. Aí compra a reeleição. O toma lá da cá começou na compra do mandato de reeleição, que é uma tragédia brasileira.
É uma tragédia brasileira. É melhor que houvesse um mandato de 5 anos, sem reeleição, sincronizado. Faz uma política uma vez a cada 5 anos, e não a cada 10 minutos. Então, até eu sempre fui a favor de acabar com a reeleição. Aí agora a minha experiência me diz o seguinte: eu continuo a favor de acabar com a reeleição. Agora, se tivesse tido um Fernando Henrique, um Lula e uma Dilma, dava para ter um Bolsonaro. Agora, com 2 Dilma, 2 Fernando Henrique e 2 Lula, talvez precise de 2 Bolsonaro. Agora, cá para nós, tomara que o presidente faça a reforma política. 5 anos, mandato sincronizado, todo mundo faz política uma vez a cada 5 anos, depois trabalha, pô. Trabalha. Então, eu defendi as instituições brasileiras lá fora, as pessoas dizendo, não, porque o Brasil vai ter golpe, vai ter... Não, que golpe? Não, porque não vão conseguir fazer reforma. Fizemos as reformas. Ao segundo ano veio o Covid. Quando veio o Covid, o Brasil vai ter uma depressão, vai cair 10%. E eu, de novo, lá fora, nós vamos surpreender vocês. Quem caiu acima de 10%? Portugal, Espanha. Quem caiu acima de 9%? Reino Unido, Inglaterra. Quem caiu acima de 8%? Itália. Quem caiu acima de 7%? França. Quem caiu acima de 5%? 5,6%? Alemanha. Quem caiu acima de 4%? Japão. Quem caiu 3,9%? O Brasil. De novo, nós tivemos um desempenho melhor que eles. Caímos menos do que eles. Agora o Brasil vai ficar em depressão, a equipe econômica é ortodoxa, radical, ela não sabe sair de... Todo mundo leu Keynes no original 2, 3 vezes. Eles não, eu li. Então, a gente sabe, empurra um pouco. Todo mundo sabe, conhece a ideia de renda mínima. Quando você tiver um aperto total, esquece a estrutura pública. Se você mandar 100 para o Ministério, que manda 100 para um banco público, que manda... Desculpa, você manda 100 para o Ministério, sai 80 para o banco público, que, por sua vez, sai 30 para o regional lá, que depois sai 20, chega 5 no bolso do pobre. Agora, se você entregar os 100 direto no bolso do pobre, que é o conceito da renda básica do Milton Friedman, você tira da pobreza rápido. Então, se o Brasil vai ficar em isolamento, distanciamento social, muito fácil ficar vendo Netflix em casa, né, de máscara quando a gente sai, que eu também botava máscara, todo mundo trabalhando em casa, home office, é muito fácil. Mas e o cara que vende pipoca na esquina, que vende bala no sinal, vende biscoito no jogo de futebol? Não tem mais jogo de futebol, não tem mais táxi, não tem mais trânsito. Como é que ele vai sobreviver? Nós rapidamente desenhamos. Depois que você desenha e sai, está cheio de pai, né? Mas nós sabemos que só tem uma mãe, né? E nós sabemos quem foi a mãe desses programas todos. Nós sabemos direitinho. Todo mundo sabe quem escreveu, quem que fez. Agora, claro, entrou lá dentro. Você não pode chegar para um chofer de táxi no sul do Brasil, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, e falar, vou te pagar mais do que alguém que ganha R$200, que é o Bolsa Família no Nordeste. Você não pode fazer isso. Então, você tem que fazer igual. A gente botou 200 para poder dizer, olha, nós somos republicanos, é igual para todo mundo, sabendo que eles iam aumentar. Aí eles aumentam. E aí depois, não, nós que fizemos o programa. Não, esquece, ninguém é bobo. Todo mundo sabe quem desenhou. A gente sabe que desenhou dentro do limite, para justamente não dizer que está privilegiando. Quer dizer que quando um pobre passa fome no Nordeste, você dá R$200. Agora, é um chofer de táxi no Sul, porque chegou a Covid, você dá 600? Não pode ser assim. Você bota 200, a política funciona, vai empurrando para cima, empurrando. O presidente da Câmara tentou se apossar do programa botando 500, aí o presidente da República botou 600 para falar, oh, não, é meu, é meu. E aí a gente do lado de cá sofre, né, porque falam, não tem sensibilidade social, não fez nada. Não, nós é que fizemos, pô. Nós sabíamos que ia aumentar e deixamos o processo político funcionar. Agora, a verdade é o seguinte, 68 milhões de brasileiros foram protegidos. Começa a subir o preço de material de construção, começa a subir o preço de alimentos. O que a gente faz na mesma hora? Agora sim, o Banco Central Independente, para impedir que aumentos setoriais temporários de preço virem aumento permanente de preço. A inflação que tem hoje é uma inflação mundial, porque os bancos centrais dormiram ao volante. Lá fora, todo mundo está dormindo. O nosso já acordou, saiu correndo, já tomou um café, está vivo. Mas a turma lá fora está dormindo até hoje. Então, tem uma inflação mundial, comida e energia subindo no mundo inteiro. Ainda vem uma guerra. Não é? Pois o Brasil se levantou, saiu em V mesmo, como eu dizia que ia, e aí os economistas também daqui, né? Mas
Verde virtual, só o ministro que está vendo isso, só ele que vê, esse verde virtual. Bom, voltou, 4,5%. Nós subimos mais do que essas economias avançadas. Os Estados Unidos, se você pegar a integral dos 2 períodos, só os Estados Unidos, dessas economias, do G7, por exemplo, subiu mais do que a gente. No período, eles fizeram 2%, a gente fez 0,6%, 0,7%, o resto está tudo negativo. Então, o Brasil teve um bom desempenho, vacinou a população, voltou ao trabalho, todos os níveis estão acima do que estavam. Então, assim, serviço está no nível de 2015, antes do... Porque primeiro a gente afundou, né, a recessão 2015, 2016, foi lá embaixo. Aí todo mundo, não, eles voltaram porque saíram, tinha descido, voltaram para aqui. Não, nós já estamos acima de onde estávamos lá atrás. Então, todas as variáveis fiscais. A mensagem que eu quero deixar é o seguinte: o fiscal está forte. O Brasil fez o dever de casa e essa geração pagou. Primeira mensagem. Segunda mensagem: a hora é agora. Porque o que aconteceu foi o seguinte: com a ruptura das cadeias produtivas, o Brasil, que tinha ficado fora da festa da globalização, acabou, justamente, essa era a minha convicção, nós íamos sofrer menos. Está faltando manteiga na Holanda, tem fila e pessoa brigando na fila de gasolina no interior da Inglaterra. Tal. A Inglaterra teve a maior inflação dos últimos 40 anos e vai ter 2 dígitos já já. Eles estão indo para o inferno. Nós já saímos do inferno, tentaram empurrar a gente para lá de novo, nós estamos voltando rápido, porque a gente já conhece o caminho, nós já estivemos lá há muito tempo. Nós saímos, sabemos como é que sai rápido do fundo do poço. Igual o Botafogo. Hã? Saiu do inferno. Saiu do inferno. Isso aí. Bom, vou entrar nessa discussão, não, que vai ser... Essa vai ser mais longa um pouco. Mas o interessante é como o momento é crítico. Porque o que aconteceu? Como houve essa ruptura de cadeias produtivas, o mundo deu uma desorganizada geral. Houve um choque adverso de oferta. E, ao mesmo tempo, todos os governos lançaram esses programas sociais. Então, a demanda avançou forte, a oferta foi contida e a inflação global subiu. Na hora que acontece isso, alguns fizeram as reformas. Por exemplo, nós chegamos, quando vimos isso acontecendo, Banco Central Independente. Ou seja, no fundo, o Banco Central, que já sabe trabalhar com faixa de inflação, nós demos, na verdade, uma garantia institucional. Acorda, vão firme, você está livre para trabalhar e fazer o seu trabalho. Nenhum governo teve a coragem de fazer esse ato institucional. Isso é uma coragem. O presidente teve a coragem de institucionalizar a independência do Banco Central. Na hora que está todo mundo querendo mexer em regra de jogo, nós sabemos que o Fernando Henrique gastou 30 ou 40 bilhões de dólares para ser reeleito ali, queimou a reserva na reta final, e logo depois cometeu a ingratidão com o Gustavo Franco, que foi o homem que estava defendendo o câmbio lá, demitiu o Gustavo, ou seja, ele já sabia que estava querendo ganhar a eleição e ia vender reservas, 30, 40 bilhões, para manipular o resultado. Uma reeleição que dizem os adversários, não sou eu não falo nada, eu não entendo nada de política. O PSDB dizia, era uma costela caída do PMDB, e dizia o seguinte: o PMDB está roubando, nós, PSDB, que somos limpinhos. Aí o PT virou e falou assim: olha, eles compraram a reeleição. Estão comprando a reeleição. Criaram o toma lá da cá. Criaram o presidencialismo de cooptação. Eu dou dinheiro para você, você vota comigo. Então, é a esquerda falando da esquerda. Aí o PT ficou no poder esse tempo todo, de repente tem um impeachment, e aí volta para onde? Para o PMDB de volta, agora do Temer. Então, deram a volta, botaram todo mundo lá, governaram um tempão. Aí, de repente, chegam os conservadores, ganham a eleição, eles começam a falar que a democracia está em risco. Por quê? Por que a democracia está em risco? Só porque o outro lado ganhou essa eleição? Então, eu fui lá fora, passei 2 anos dizendo: olha, não, mas o presidente isso. Não, o presidente tem maus modos, ele é assim mesmo, ele tem maus modos, ele xinga, ele chuta lata, mas ele é torcedor do Palmeiras, ele não é... É torcedor, ele não é um... mas ele está cruzando a linha. Bom, nós temos que respeitar as instituições. Tem uma instituição chamada Presidência da República, recebe 60 milhões de votos. Você pode ficar xingando o cara de genocida, pode dar uma facada no cara, pode fazer tudo, está tudo ok.
Não houve nenhum desrespeito, nenhum atentado à democracia. Agora, se ele fala assim, juiz ladrão, tal, xingar um juiz aí não, atentado à democracia. Peraí, calma, cara, calma, todo mundo, calma. Volta todo mundo para a caixinha. Todo mundo comete excessos. O presidente comete excesso, tem que empurrar de volta. Tem juiz cometendo excesso, tem que empurrar de volta para a caixinha. Tem deputado cometendo excesso, empurra de volta para a caixinha. É típico da democracia, da vitalidade democrática, a luta por demarcação de território. Essa luta é clássica, isso acontece nos Estados Unidos. Vocês estão vendo agora o negócio de aborto lá nos Estados Unidos, o pau está comendo lá. Tem estado dizendo que pode, tem estado dizendo que não, o Supremo vai ter que se manifestar, o pau come. Democracia é isso agora, tem que respeitar a liberdade de opinião. Quer dizer que se um cara der uma opinião fascista, ele está dando a opinião dele, pô. Paulo, a gente precisa de mais 1 hora de ti aqui, hein? Só mais um segundo. Eu quero terminar isso, porque eu acho importante esse negócio das instituições. Eu vejo essa luta por demarcação do território como a essência da democracia. Isso acontece mesmo. Quando o tema é muito controverso, tem essa disputa de território mesmo, até onde pode ir. A fake news. E se for uma fake news da mídia convencional? Por exemplo, populismo fiscal, quando a gente tem um superávit. Eu passei 1 ano sendo xingado de populista fiscal quando apresentei um superávit. E aí, eu vou processar alguém? Vou prender alguém por causa disso? Ah, mas se for mídia social é diferente da mídia convencional. Não, fake news, pô, solta em qualquer lugar. Uns soltam mais, outros soltam menos. Claro que a gente espera mais do jornalismo profissional, que é a mídia convencional. Mas é uma mídia que não previu a vitória do Bolsonaro, por exemplo. E aí, nós vamos processar porque era fake news, ela estava manipulando a opinião pública? Não, ela errou, pô. Então, isso acontece. Nós não temos. Eu acho que a gente tem que baixar a bola um pouquinho, baixar essa radicalização, porque a alegação é que tem uma bolha de ódio lá. E criou-se outra bolha de ódio para combater a bolha de ódio. Então, são 2 bolhas de ódio, todo mundo jogando pau em todo mundo, pau, pedra. Eu, quando conheci o Bolsonaro, eu estava defendendo justamente a superação disso. Eu estava ajudando um candidato de centro, entre aspas, para não ter essa polarização. Só que, igual aconteceu agora, não voou. Se não voou, e se tiver que escolher, depois de 30 anos de esquerda, de estagnação econômica, desemprego em massa, 38 milhões de invisíveis, o Brasil, em vez de receber imigrante do mundo inteiro, os meninos brasileiros estão indo agora lavar prato em Barcelona ou entregar pizza em Boston. Isso é fato, são fenômenos. A taxa de investimento caiu, o crescimento é 0, corrupção na política. Ora, precisamos mudar. Aí um cara chega dizendo que quer mudar isso, aí chama de fascista, aí ele chama o outro de comunista, aí começa comunista, fascista. Eu acredito nas instituições brasileiras. Eu acho que nós somos uma democracia e volto para finalizar o momento crítico. Houve uma interrupção das cadeias produtivas nacionais, internacionais, globais. Interrupção, linhas de fornecimento, cadeias produtivas todas desintegradas. E no momento que isso aconteceu com a pandemia, quando a economia brasileira, quando a economia mundial começa a se reerguer, vem a guerra. A Rússia invade a Ucrânia. Ucrânia, grãos. Rússia, energia. Comida e energia sobe no mundo inteiro. Ou seja, a crise fica mais aguda. E a ruptura das cadeias globais se aprofunda agora, porque agora é geopolítica. Os americanos descobriram o seguinte: não adianta fazer semicondutor na Ásia, porque na hora da guerra a China fecha o Pacífico Sul e a gente fica sem 5G, fica sem tudo do lado de cá. Indústria automobilística, para tudo. Então, a geopolítica aprofundou definitivamente a ruptura das cadeias globais. Elas não serão reconstruídas nos mesmos eixos. E, ao mesmo tempo, a Europa descobre também que 40% da energia dela está vindo da Rússia. Então, o Brasil, que era o problema climático global, a coisa mais importante, eles começam a redescobrir o Brasil o seguinte: primeiro, nós fizemos também a nossa parte, desenhamos o nosso Green Growth Program, $1 bilhão para redesenhar o programa e criar um eixo verde. Fomos a Glasgow. Lá começamos a dar o sinal. Depois fomos agora, um mês atrás, eu tive na OCDE, e eles nos pedindo apoio, e eu dizendo: vem cá, nos ajudem também a ajudar vocês. Nós temos alimentos, não é?
E vocês estão protegendo a OCDE. A França usa o argumento de que nós estamos destruindo floresta. Na verdade, o fluxo de poluição global, 30% é a China. Do fluxo de emissão de poluição anual, 30% é a China. Só que ninguém fala grosso com a China. 15% é com os Estados Unidos, ninguém fala grosso com os Estados Unidos. 14% é da Europa, ninguém fala grosso com a Europa. 1,7% é o Brasil. Todo mundo fala grosso com o Brasil. Todo mundo chuta o Brasil. Então, ok. Tem que acabar com o desmatamento, é legal. Tem que acabar com o desflorestamento. Está tudo certo. Isso aí é verdade. Tem que ter foco nisso. Então, nos comprometemos com essas metas, vamos fazer isso. O Brasil é uma potência verde. O Brasil é a matriz energética mais limpa do mundo. Então, vamos garantir que nós vamos continuar e nós vamos aprofundar os trabalhos. Ok, fizemos nossa parte. Estamos desenhando, junto com a OCDE, o terceiro pilar, que é esse. Antes vamos tributar a poluição, vamos premiar inovações, mas vamos também premiar e pagar bem a preservação de recursos naturais. Então, botamos isso lá, estamos lá dentro, estamos ajudando a construir a solução verde para o mundo, a transição. E agora a Europa descobriu, e os americanos descobriram o seguinte, 2 conceitos básicos. Aí já volto, aí foi há 2 semanas atrás, eu estou nos Estados Unidos, foi onde eu acabei pegando o Covid lá, mas foi há 2, 3 semanas atrás. Fomos lá e, da mesma forma que os europeus mudaram o tratamento em relação ao Brasil, com a nova perspectiva, que é o seguinte, nós precisamos de energia e nós precisamos de alimentos. Quem é que vai prover a segurança alimentar e energética do mundo? Olharam para o Brasil. Fomos para os Estados Unidos, a mesma coisa, mesma conversa. Vem cá, isso a presidente da OMC, uma nigeriana, inteligente, super legal, e o presidente da OCDE, um alemão, mas que viveu na Austrália, cabeça aberta também, nos ajuda. Todo mundo, a secretária de Tesouro Yellen, todo mundo nos ajudando a ajudá-los. Vocês têm que entrar nisso aqui, vamos fazer, então, esse acesso ao OCDE. Vocês estão bem à frente dos outros países, porque se a gente entra, faz o acordo com a União Europeia. Pô, o Brasil e a Argentina têm muita comida. Nós podemos ser a segurança alimentar para vocês, mas vocês estão há 30 anos, 20 anos enrolando a gente, desde a rodada de Doha, vocês fecharam, vocês protegem a sua agricultura e usam o argumento da Amazônia para impedir o nosso acesso. Nos ajudem. Nos ajudem. Vamos integrar as cadeias globais de uma forma limpa, verde, mas vamos integrar. O Brasil está aberto. Na hora que está todo mundo fechando, o Brasil está aberto e virou a maior fronteira de investimento, porque durante também a pandemia fizemos as reformas de marcos regulatórios. Então, 5G, telecomunicações, eletricidade, gás natural, que é transição, fizemos essas reformas. Saneamento, lei de falência, quer dizer, fizemos tanta reforma. Cabotagem. Então, o Brasil virou realmente a maior fronteira de oportunidade de investimentos. Na hora que eles estão procurando onde investir para garantir a segurança alimentar e energética deles. Então, o momento é decisivo, o Brasil está lá, marcaram o pênalti, a gente botou a bola, é só chutar. É só chutar, para usar a sua imagem de futebol. Sem goleiro? A bola está lá sem goleiro. Sem goleiro. Nós podemos ser a maior fronteira de investimentos do mundo pelos próximos 10 anos. Eu termino dizendo, já temos 800 bilhões, que são 2 planos Marshall contratados. O que reconstruiu a Europa no pós-guerra, nós já temos 2 contratados. Nós estamos condenados a crescer. Porque já temos 2 planos Marshall engatados, antes deles decidirem que nós éramos a segurança energética e alimentar do mundo. Ou seja, agora é que eles vão começar a investir. Tá bom, né? O filme tá bom, não tá ruim. Basta a gente fazer a nossa parte. Então, nós somos uma democracia liberal, testada, 40 anos, 30 e tantos anos, 35 anos, sei lá, testada. Pega um povo e leva para a hiperinflação. Quando levaram a Alemanha para a hiperinflação, tinha uma estatística, número de cães e cavalos abatidos. 30 mil num mês, 40 mil no outro, 30 mil no outro mês, 30 mil, 20 mil, 10 mil, 5 mil, acabaram os cães. Comeram os cães. Comeram os cavalos. O Brasil foi 2 vezes para a hiperinflação, ninguém comeu cachorro nem cavalo. Então, é um povo generoso, é um povo legal, é um povo bacana, é um povo resiliente, é um povo que toma calor e sai do lado de lá. E mostramos de novo. Agora veio o Covid, atravessamos o Covid. Aí vem o negócio da Rússia. Ok, vamos embora, vamos para o pau. Dessa vez,
Tivemos uma surpresa. Botamos o capacete, pegamos a espada, o escudo e tal, começamos a preparar. Vamos embora, vamos para outra onda. Aí os caras, não, peraí. Tem 2 conceitos importantes, me disseram nos Estados Unidos agora, 3 semanas atrás. 2 conceitos decisivos, que tornam o Brasil o eixo crítico para o futuro do mundo. Primeiro conceito, near shore. Nós chegamos à conclusão que não adianta ter a comida lá longe, não adianta ter os semicondutores lá longe, porque na hora que o pau come, falta tudo. Nós temos que ter tudo perto. Aí eles olham para a gente. O Brasil está perto da Europa? O Brasil está perto dos Estados Unidos? Pertinho. Então, nearshore é o primeiro conceito que é importante para nós. É a proximidade logística, eficácia. Nós precisamos ter as linhas de produção e abastecimento próximos a nós. Para segurança energética, segurança alimentar, segurança industrial, geopolítica. A segunda preocupação, tem que ser friendshoring, tem que ser amigo. Tem que estar perto, do ponto de vista logístico, e tem que ser amigo. Amigo, democracia, opa, a nós aqui. Está falando com a democracia? Democracias liberais, testadas, provou hiperinflação, provou recessão de 3,5%, mais 3,5%, que os caras foram para desemprego em massa, depois foram para hiperinflação. O pau come entre os poderes, sim, mas ninguém atravessa a linha, não. Pessoas atravessam a linha. De vez em quando um ministro pula a linha, fica brincando lá, todo mundo vê que ele está pelado, bota ele para dentro de novo. De vez em quando o presidente, às vezes, pisa do outro lado, pessoal, o presidente está pegando mal, esse negócio parece que só quer dar o golpe. Ele, opa, não. Mas ele está me perseguindo. Ué, denuncia ele. Aí, agora eu vou denunciar o juiz me denunciou, eu denuncio o juiz. Um denuncia o outro, os dois denunciam os dois. Aí todo mundo olha, lê jornal. O jornal toma parte para um, né? Tem emissora que está só de um lado, né? 80% está só de um lado, só vê um lado, só tem um olho, só tem uma perna, Saci Pererê, só pula com a perninha esquerda e só tem um olho também, só vê um lado. Mas o Brasil é maior que essa turma. O Brasil é grande. E é uma democracia. E é uma democracia testada em aperfeiçoamento. Nós vamos aperfeiçoar todos os mecanismos. Tem dúvida sobre isso? Pô, bota aí um negocinho aí. Bom, não quero entrar em assunto polêmico, não, porque eu não entendo nada de política. Mas o que eu digo é o seguinte, nós somos o parceiro que está próximo do mundo ocidental e nós somos o parceiro confiável. Uma democracia confiável, testada, e uma economia de mercado. Então, estamos ali, os caras olhando para a gente. Vamos para as perguntas. Bom, Deixa eu começar. Começa, que eu fiquei preocupado. A gente fez 17 perguntas, ele já respondeu todas. Não respondeu, não. Eu tenho boas perguntas aqui, começo com a polêmica. Queria agradecer a todo mundo aí e dizer que eu sou um grande fã do ministro e tenho convicção que muita gente aqui também, e quem não é, ainda vai ser. Pena que a gente não pode trazer a estátua, porque vai sair no New York Times. Mas a gente tem, ministro, 20 milhões de pessoas trabalhando no varejo no Brasil. E a gente tem um problema muito sério, que tem 1 milhão de itens chegando do exterior todos os dias, sem pagar impostos. Né? Inclusive, as meninas aqui que trabalham no TC, elas compram uns vestidos lindos por $10. $10. Né? O mesmo vestido no Brasil custa R$300, né? Ou R$400. Ou seja, a gente, ao longo do tempo, com 4 ou 5 sites chineses vendendo, importando, sem pagar imposto, passando direto pela Receita, naquela taxa de $100 lá, que custa $50 é o valor, o chinês vai lá e bota na nota $12. É mentira, o produto custa $200, passa por $100, e todos os dias passa 1 milhão de produtos na Receita. Segundo a reportagem do Valor, a gente estava deixando de arrecadar 100 bilhões. 100 bilhões pagava alguns Bolsas Famílias, aí, mais alguns projetos. Em que momento o governo, né, ia sair uma MP aí do camelódromo virtual que a gente tem, né, o varejo brasileiro ele não vai suportar mais muito tempo. Né? Isso assim, são milhares de empreendedores. Pega uma cidade qualquer, Garibaldi, interior do Rio Grande do Sul. Tem um monte de varejista local lá que vende livro, que vende roupa, que vende tudo. Ninguém vai suportar ter um concorrente, na hora que tu compra num site, um vestido ou qualquer coisa por R$50 e chega na tua casa de graça, frete é grátis. Ou seja, é questão de tempo para a gente destruir 20 milhões de empregos. Obviamente que a gente tem mais
50, 100 mil atravessadores que compram nesses sites e revendem nos sites também, alguns sites aí de varejo brasileiro. Em que momento o governo vai botar a mão nisso para resolver? Não é uma questão de aumentar imposto, é a questão de jogar o mesmo jogo. Ou todo mundo paga imposto, ou ninguém paga imposto. Se alguém não está pagando imposto, a gente vai acabar destruindo 20 milhões de empresas, destruindo a economia brasileira. São 20 milhões de pessoas que dependem disso. E vai acabar. Esse problema é muito sério, é muito grave. O governo está demorando para agir e já deveria estar na rua um projeto para resolver essa situação. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Tem inclusive dois ângulos para serem explorados. O primeiro ângulo que eu exploraria é justamente para perguntar, vem cá, quer dizer que a China, então, é o socialismo, né? A China é socialista, o pessoal todo diz aí, né? Capitalista selvagem. Capitalista selvagem. O cara que consegue fazer um vestido desse aí por R$40, o cara praticando Adam Smith mesmo. O cara não tem imposto, não tem nada em cima, né? Não tem aduana, não tem. Dizia o Roberto Campos que o contrabandista é alguém que luta, que bota sua própria vida em risco pela defesa dos seus ideais. Quer dizer, o cara quer fazer comércio livre mesmo, ele passa por baixo da Receita Federal, ele atravessa a aduana, não paga encargo trabalhista, não tem salário mínimo. Então, o japonês, o chinês, na verdade, é o capitalismo selvagem, século XVIII. Os caras estão a 1000 por hora. Enquanto isso, a nossa turma aqui brincando bom, deixa a nossa turma para depois. Então, o primeiro ângulo que eu queria explorar é esse. É falar assim, o mundo está em transformação rápida, os caras estão realmente despejando, o tal do camelódromo virtual existe mesmo, o negócio vem, é uma invasão maciça, e usando, inclusive, parece que as liquidações são feitas em bitcoins, que é para não ter rastro. Você compra... Quem comprou o vestido aí de R$40? O recibo não está... No recibo não está escrito R$40. Está escrito um outro número. Tanto você compra um negócio de $10 mil e bota que custou R$100, quanto você compra um negócio de R$40 e bota 100 também. Então, tem todo tipo de fraude, tem todo tipo... E aí nós vamos para o seu ângulo, que é o correto, que é o seguinte, vem cá, nós queremos, pelo menos, que a regra do jogo seja igual para todo mundo. Não pode um cara que está fazendo claramente fraude, porque ele entra sem imposto, entra sem nada, e, inclusive, é uma fraude porque ele falsifica o valor do bem. Né? Então, evidentemente que tem algo acontecendo que nós temos que olhar. Eu acho que nós estamos entrando num mundo digital, cada vez mais. Então, os abusos que sejam cometidos e as transações sejam feitas, seja Bitcoin, isso, aquilo outro, vai aparecer o Digitex aí já,